A Fórmula 1 nunca tinha visto uma briga tão acirrada na era híbrida entre duas equipes, Red Bull e Mercedes, e dois pilotos de equipes diferentes, Max Verstappen e Lewis Hamilton. Com 6 provas para o final, quais os pontos fortes e fracos de cada um na disputa pelo título? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Curtito, aqui com a Evelyn Guimarães, e a gente vai então comentar esses pontos fortes e fracos de Mercedes e Red Bull no confronto direto Verstappen-Hamilton pelo título da Fórmula 1 2021. Eve, bom dia, boa tarde, tudo bem aí? Queria que você já começasse dando seu oi, mas falando os pontos fortes da Mercedes nessa briga. Oi, Gá. Oi a todo mundo que está nos vendo em todo lugar, a qualquer momento. Olha só, a gente está entrando na reta final agora da temporada, né? Nesse final de semana já tem o GP dos Estados Unidos, em que a Mercedes precisa virar o jogo, né? Precisa vencer o Hamilton, principalmente. E aí a gente começa falando, então vou responder a sua pergunta, porque as coisas estão meio 50-50 nesse momento para elas, embora algumas pistas sejam mais favoráveis a uma ou para outra, mas assim, dentro desse cenário, eu vejo que o ponto mais forte da Mercedes é o Hamilton, né, obviamente, porque é o cara que vem aí de 7 títulos, recordista de vitórias, de poles e tudo mais, e que nessa temporada tem encontrado no Verstappen um grande adversário que ele precisa driblar em alguns momentos aí, com inteligência, com artimanha, mas ele também tem cometido seus erros, né, como foi o que aconteceu na Turquia. Mesmo assim, o Hamilton é um cara que tem uma grande leitura de corrida, apesar do que aconteceu lá em Istambul, e tem um grande feeling, né, uma sensibilidade muito grande do carro, dos pneus, então ele é um grande ponto forte. E da parte técnica, a gente pode dizer que o carro da Mercedes nesse momento é melhor do que o carro da Red Bull, e esse também é o grande ponto forte da Mercedes, né? A Mercedes conseguiu, ela tem um início de temporada muito difícil com esse carro, por conta das mudanças do regulamento, né, do corte do assoalho, da redução do downforce e tudo mais, então ela realmente tem problemas, mas a partir de Silverstone, quando ela muda completamente a parte aerodinâmica do carro, com os bodyboards, asas novas, difusor, uma série de coisas, ela consegue melhorar esse carro, ela consegue tornar esse carro mais rápido, mais estável, fazendo aquilo que o Hamilton e o Bottas, de certa forma, querem, e isso culmina também com a mudança do motor, né? Com as atualizações que eles trouxeram, as novas versões do motor, e aí tornou, todos esses fatores tornaram esse carro da Mercedes muito bom, muito veloz, muito estável, e é realmente o ponto forte da Mercedes nessa reta final de temporada, Gá. E olhando para a Red Bull, Eve, a gente fala desde a pré-temporada que a Red Bull tinha pelo menos o melhor carro da temporada e que o Verstappen talvez fosse o grande piloto da temporada em performance. Qual é o ponto forte da Red Bull nessa briga? Então, assim como na Mercedes é o Hamilton, na Red Bull é o Verstappen. Né, o Verstappen é um grande ponto forte da Red Bull, porque ele entrega, né? Então, assim, ele consegue andar bem em todas as condições. Ele tá fazendo uma temporada, assim, muito, muito boa, muito forte, muito sólida, mentalmente muito forte também. Ele comete pouquíssimos erros ao longo da temporada. Eu diria que, assim, os maiores erros foram no início, né? Aquelas questões de excesso de, né, o limite de pista e tudo mais, em que ele cai também em algumas armadilhas que o Hamilton pronta para ele, mas basicamente é isso. O resto da temporada ele comanda a Red Bull de fato, tem performances muito boas mesmo, consistentes, ultrapassagens, e ele peca em alguns momentos, sim, como a gente falou, mas ele é o cara que entrega tudo para a Red Bull. Do ponto de vista do carro, hoje a Red Bull não tem então o melhor carro como ela tinha até ali meados de Silverstone. Realmente ela tinha um carro melhor, um carro mais rápido, um carro versátil. A partir daquele momento, alguma coisa começou a ruir ali, talvez motivados pelas grandes atualizações, porque a Red Bull, ao contrário da Mercedes, ela foi trazendo atualizações a todo momento, né? A última grande foi na Rússia, quando ela traz uma asa dianteira diferente, então ela está mudando muito o carro, e talvez nessas questões alguma coisa tenha se perdido aí, mas ela tem um carro muito bom,
realmente ainda ela tem um carro muito bom, mas que em alguns momentos se perdeu aí, mas é um carro muito versátil, e esse é o grande ponto forte, né? É um carro que se adapta muito rápido a certas mudanças aerodinâmicas e tudo mais. Então, assim, ainda é um carro em que ela consegue trabalhar em diferentes configurações, digamos assim, e tem um grande motor empurrando ali, que é o motor da Honda, que passou por uma grande atualização ali entre França e Áustria, e aí e agora nesse início de segunda fase de temporada, então ele está entregando também potência, está entregando confiabilidade para a Red Bull. E os pontos fracos, Eve? O que a Mercedes ainda deixa uma ponta solta? Eu diria que é essa comunicação. Dois pontos, assim. Eu acho que a comunicação piloto-equipe tem deixado um pouco a desejar, que foi o que aconteceu na Rússia, de certa forma, né? Quando o Hamilton tem aquela discussão com o engenheiro, com o Pitwall, não quer parar e tal. E isso acabou tendo um reflexo maior na Turquia, né? Porque claramente ele precisava parar antes, ou toda aquela discussão realmente causou o erro, o equívoco no final, e aí deixou ele naquela quinta posição. Então talvez esse seja um grande ponto fraco e que ela precisa aprimorar. E também a questão do motor, né? Porque realmente o motor ganha uma confiabilidade grande, mas ela troca uma peça só e depois quer trocar, pretende talvez trocar outras ao longo da temporada, e aí corre o risco de ter punições. Não é que ela vá trocar de fato, mas é muito provável que troque, e aí vai perdendo, vai ter punições por perdas de posição, e isso é um ponto fraco, né, numa briga tão parelha com a Red Bull. E do lado da Red Bull, qual que pode ser o ponto fraco? Então, acho que o ponto fraco aí é realmente essa questão do carro, de tantas atualizações e coisas como aconteceram na Turquia, né? Porque a Turquia, assim, a Red Bull tem uma preparação para a Turquia como se ela tivesse naquela condição do ano passado, de pouca aderência e tal. Aí chegou lá, tinha muito mais aderência do que eles estavam pensando. Eles tomaram um tempão tentando entender a configuração, mudaram asa, tiraram o downforce, colocaram o downforce, o carro saía de frente, depois saía de traseira. Então, assim, eles levaram muito tempo para entender o que estava acontecendo com aquele carro. Então, assim, se realmente daqui para frente a gente ter etapas em que eles sejam pegos de surpresa daquela forma, talvez as coisas fiquem um pouco difíceis, né? Então, por exemplo, o Verstappen terminar 14 segundos atrás do Bottas lá na Turquia, numa condição de pista molhada, que nem é a especialidade do Bottas, acho que tem que começar a se preocupar, né? Então tem alguma coisa errada aí, então talvez esse seja um grande ponto fraco, digamos assim, da Red Bull. Não tô nem levando em conta, alguém pode perguntar, né, Gá? E o Bottas e o Pérez, eles não fazem parte disso? Eles fazem, né? Mas do cenário que a gente está vendo hoje, eu acho que a gente precisa realmente focar nos dois protagonistas, né? Mais do que qualquer outra coisa. É claro que Pérez e Bottas vão ter o seu peso nisso tudo, mas esse alinhamento piloto, carro, equipe, entre os protagonistas, acho que ainda pesa mais, né? Eve, bem rapidinho, o que pode fazer a diferença para decidir esse título entre Verstappen e Hamilton? As decisões que eles tomam em termos de configuração, estratégia, envolvendo isso que a gente falou agora, os segundões. Então, assim, essas tomadas de decisão, a decisão correta, no momento correto, por exemplo, o que aconteceu na Turquia é um grande exemplo, o que aconteceu na Rússia é um grande exemplo. Então, assim, é isso que vai fazer a diferença, esses pequenos detalhes em termos de decisão, de configuração, de estratégia, de uso e performance dos dois segundões aí de cada um deles. Muito bem, então, muito obrigado, Eve. Vamos continuar acompanhando o que acontece na temporada 2021 da Fórmula 1. Curtiu o vídeo? Dê seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e não se esqueça de seguir o Grande Prêmio em todas as plataformas.